entender que a gente precisa muito mais do motivo certo do que o que fazer. Se eu chegasse para você e falasse assim, ó, seguinte, confia no que eu estou te falando, vai lá e abre a porta e olha o que tem do outro lado. Algumas pessoas talvez falariam, não, tá bom, vamos lá. Vamos lá, por quê? Porque o contexto seria, eu já conheço, já sei o que a Carol está falando, já sei o que significa entrar nesse castelo, eu já tenho uma busca de vida há algum tempo, então eu já vou lá imediatamente, né? Perfil da pessoa mais engajado, enfim. Mas o fato é que a maioria de nós, e isso é instintivo, isso é da proteção humana, isso é natural, é da nossa natureza. A nossa natureza nos leva a sermos defensivos. E, gente, isso é ótimo, isso é bom. Por quê? Porque enquanto a gente não sabe o que significa, eu preciso estar na defensiva. Aquilo que você pensa sobre você, a tua autoimagem, ela é formada, na maioria das vezes, pelo ambiente em que você está, pelas pessoas que estão ao teu redor. A gente nasce um ser inconsciente, ou seja, a gente não tem noção dos nossos atos, daquilo. A gente não tem noção, né? Eu não preciso te explicar isso. E a gente ainda assim vai crescendo e vai entendendo quem nós somos. Da onde que vem, então, essa imagem, né? Essa concepção, as nossas, aquilo que a gente acredita, né? Que eu posso chamar aqui de crenças, aquilo que eu vejo em mim, tanto como fortalezas, quanto como habilidades. E vem da onde tudo isso? Então, imagina que a criança ela é como uma esponja, né? Tudo aquilo que ela vai ouvindo, vendo, experimentando, vai fazendo dela aquilo que ela acredita ser. Então, a primeira imagem que nós temos de nós é o olhar do outro sobre nós. E à medida que nós vamos amadurecendo e crescendo em consciência, ou seja, quando eu entendo que os meus atos têm consequências, isso basicamente é o que diferencia um adulto de uma criança. A criança não tem noção de causa e efeito. Eu fiz, né? Eu bati lá o dedo no interruptor, acendeu a luz. Então ela não sabe essa noção de causa e efeito. Aquilo que ela faz reflete no outro. Isso é a inconsciência que eu estou falando. E a consciência nos traz exatamente controle sobre as nossas ações. Então, o primeiro grande benefício do autoconhecimento é você visualizar que pode chegar num autocontrole, tá? Inclusive, eu cito 4 passos, que o primeiro deles é o autoconhecimento, que te leva a se amar, que é a autoestima, você não tem como se amar sem você se conhecer. Depois disso, você confia em quem você é o terceiro passo, até que você chega no quarto, que é o autodomínio. Então, o primeiro e grande ganho que nós temos em nos conhecer é saber que a gente pode ter o domínio de quem nós queremos ser, não é nem de quem nós somos, de quem nós queremos ser. Porque quem nós somos hoje é fruto daquilo que muitas vezes foi colocado na gente. Então, até aqui tudo bem? Deixa eu te contar uma história. Eu, há algum tempo atrás, para ser mais exata, deixa eu fazer algumas contas aqui, para ser mais exata, há uns 7 anos atrás, se não me falha a memória, eu achava que eu me conhecia. Né? Eu falava assim, não, eu sei o que eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu faço bem, o que eu não faço bem. Portanto, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu penso, eu observo meus pensamentos, eu sou uma pessoa que, né, que estou sempre atenta, gosto de escrever, sei do que tipo de livro que eu gosto de ler, que tipo de filme eu gosto de assistir. Então, eu me conheço. E, numa época, nesse período, né, há 7 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de participar de um curso, na época, dentro da empresa que eu trabalhava. E esse curso era um curso de inteligência emocional. Já ouvi falar inteligência emocional? O que acontece? O primeiro passo que a instrutora, né, falou pra gente foi: olha, para você desenvolver inteligência emocional, você tem que entender aquilo que você é, quem você é, o que você faz bem, você se subestima, não se subestima, você sabe exatamente qual a causa e a consequência dos seus atos? E eu, internamente, né, na minha cabeça, não, eu sei, isso aí
vou tirar de letra, isso vai ser bom. Eu me lembro do momento em que a gente devia estar umas 25 pessoas numa sala, mais ou menos, um grupo pequeno, né, mas ainda robusto. Umas 25 pessoas numa sala, todo mundo sentado assim, como carteiras de escola, sabe? Né? Aquelas fileiras assim que tem uma fileira na frente da outra. Aquela sala que eu me lembro até hoje, meio azulada, né? Na verdade tinha duas cores a parede, né? Um papel de parede meio azul claro assim embaixo, em cima uma corzinha de madeira assim. E o fato é que ela passou entregando alguns formulários. Então, ali nesse formulário era um papel só, uma única folha que tinha basicamente respostas em que você devia se dar uma nota, uma autoavaliação. Tá? Como que você se enxerga? De 1 a 5, onde 1 é a nota que você menos se conhece e 5 é o que mais você se conhece. Então você tinha que dar uma nota ali para você mesmo em cada um dos itens. Então, eu peguei aquela folha e ela estava basicamente dividida em 5 grupos, sabe? Desses 5 grupos, alguns avaliavam a relação de você com você mesmo e você com outras pessoas. E eu me lembro até hoje que o primeiro grupo de todos, ele estava até pintado em vermelho, sabe? Não por nada, eu acho, né? Não sei se tinha um propósito para isso, mas cada um dos grupos tinha uma cor e essa era a vermelha. E nesse primeiro grupo, a hora que tinha a primeira linha ali que eu fui responder, tipo, tinha a ver com quanto você se conhece. E ele ia aprofundando nas perguntas. E ali, já nos primeiros, já comecei a travar. Falei, ué, como assim? Eu achava que eu sabia. Estava ali com certeza que eu sabia. E nas primeiras, eu já comecei a travar. A primeira pergunta, já dei uma nota ali 2. A segunda pergunta, já dei ali uma nota um pouquinho melhor, um 3. Depois cai para 1. Falei, ué, mas esse grupo primeiro aqui tá lamentável, né? Não tô conseguindo ir perto do 5 nunca. E daí, beleza, respondi esse primeiro grupo que era o vermelho, fui para a cor seguinte, que era um laranjado, fui para... Enfim, eu cheguei ao final desse formulário. Assim, pensa numa pessoa que se frustrou. Sabe aquela sensação de frustração? Você fala, caraca, achei que eu ia tirar nota 10 nisso aqui, como se aquilo fosse valer uma nota. Não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo era aquilo que eu acreditava sobre mim. Qual a imagem que eu tinha sobre mim? E eu descobri que essa imagem ela estava totalmente nebulosa. Não era nem distorcida. Eu não tinha a visão. Não sei se você já teve essa sensação. Sabe quando você vai tomar banho, o teu box fica todo embaçado? E você não vê do lado de lá, né, o que está acontecendo? Desse jeito, tipo, tá, peraí. Eu saí de lá só com dúvidas, me questionando, tá, peraí. E qual que é o caminho disso? Literalmente, eu perdi o sono com aquilo. Quando a gente perde o sono porque você descobre que algo que você está fazendo está errado, isso já gera um grande valor da nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente só precisa das soluções, que a gente só precisa da resposta pronta. E não. As perguntas certas, aquelas que incomodam, que tiram o teu sono, que te tiram a paz momentaneamente até que você haja, são as melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Porque isso de fato vai fazer você tomar uma decisão. E isso aconteceu comigo lá atrás. Claro, perdi o sono. No dia seguinte, cheguei. Não sei nem se foi no dia seguinte. Não sei se nem se não foi no mesmo dia. De tanto que eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso eu não lembro esse detalhe, mas eu cheguei para essa professora na época. Eu falei assim: tá, o que eu faço com isso? Tudo que eu achei que eu sabia sobre mim já era, né? Como se eu tivesse rasgado ali um livro, sabe? Um livro, aquele livro que está escrito sobre você. Não existe isso aqui. E agora? O que eu faço? Ela falou assim: calma. Você está no momento em que você está acordando para algo que é importante. E isso já é uma porta sendo aberta. Você não tem como entrar num castelo se a porta está fechada. Essa porta precisa ser aberta. Então eu tinha aberto a porta do castelo. Agora eu precisava entrar, eu precisava entender o que estava acontecendo, ver o que estava possível de eu fazer, o que eu podia de fato.
controlar na minha situação, mudar, transformação. Isso era o que eu queria imediatamente. Claro que a mudança, ela não vem assim, né? De uma hora para outra. Às vezes ela vem rápido, porque o que mais demora é esse ponto de decisão. Uma vez que você toma a decisão, a mudança ela acontece muito mais rápido do que a gente imagina. Por quê? Porque você já se convenceu, você sabe que aquele é o jeito errado. Então tá, então me dá o jeito certo que eu quero fazer e eu vou fazer o que for preciso para fazer o jeito certo. Então essa que eu posso chamar aqui de conversão para quem realmente nós somos, e não deixa de ser, por quê? Porque quando nós entendemos que existe uma essência, e aqui eu vou chamar a essência de Deus em nós, que está coberta por situações, por experiências, às vezes negativas, às vezes até positivas, mas que estão todas mascaradas e você precisa tirar essas máscaras. A primeira coisa que você tem medo é o que eu vou ver ali. Eu não sei se eu quero tirar essa máscara. Então é uma zona de insegurança, de instabilidade, de meu Deus, o que vai vir? Requer muita coragem para você tirar essa máscara e de fato querer ver o que está ali. Porque a gente geralmente já pensa, eu vou ver algo que eu não vou gostar. É uma preconcepção. Eu acho que não vou gostar daquilo ali. E se eu não conseguir encarar? Bom, o que eu te falo é o seguinte: se nós temos a essência de Deus, o DNA de Deus, muito provavelmente o que a gente vai ver ali vai ser um pedaço dele. Então não tem por que a gente correr disso. Pelo contrário, a gente pode e deve correr ao encontro desse pedaço de Deus que está dentro da gente, mesmo que seja muito pequeno, mesmo que isso ainda vai nos exigir esforço, conversão, trabalho árduo, mas que lá na frente vai me fazer ver quem eu verdadeiramente sou. Então aqui nós estamos falando de verdade. Verdade, o que? Imagem e semelhança de Deus que você é. Isso foi forte o suficiente para que eu tivesse coragem, e coragem significa vai com medo mesmo, né? Não significa que você não tem medo. Significa que o medo está ali, mas você não paralisa por causa disso. Você enfrenta e você quer descobrir o que de fato existe ali. Mesmo que isso signifique uma frustração, mesmo que isso signifique uma necessidade de mudança, mesmo que isso signifique um tremendo de um esforço. Mas o esforço você já faz. A questão é que, na direção certa, você vai navegar para o rumo certo, para o porto seguro. Então vale a pena enfrentar até os ventos, né? Os ventos, as tempestades do mar. Bom, te dei essa introdução porque eu vou te dar o primeiro passo. Se você estiver disposto a abrir essa porta do castelo, eu vou te dar o primeiro passo. Para isso, eu quero que você, primeiro, fique comigo. Segundo, que você esteja disposta a olhar para você hoje. E eu vou te dar uma técnica para você fazer isso. Se você conseguir fazer comigo aqui, ao vivo, melhor. Se você não consegue, porque, sei lá, você está dirigindo alguma coisa do tipo e não consegue parar, você se comprometa com você, não é nem comigo, com você, de chegar em casa e fazer. Pode ser? Combinado? Falando aqui de autoconhecimento, vou dar, de fato, um primeiro passo aqui para você, bem concreto, tá? Vai te ajudar bastante, mas era importante eu fazer essa introdução, porque a gente nunca está disposto a entrar num castelo se você não sabe o que vai ter lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ver esse castelo, visualizar, né, um baita de um castelo, mas esse castelo pode ser um local seguro, ou pode ter sei lá, um monstro lá dentro, pode ter um exército lá dentro, pode ter um dragão, se fosse uma história em quadrinhos aqui. Então ele pode ser o castelo do inimigo. Então a gente nem sempre está pronto para entrar num castelo, a menos que a gente entenda o que está em risco, o que está em jogo, certo? Então o que eu fiz aqui nesse primeiro momento com você é explicar para você que esse castelo vale a pena você entrar, vale a pena você conhecer, vale a pena você explorar.
Você não vai encontrar lá dentro algo que seja impossível de você enfrentar. É por isso que eu fiz essa introdução. Isso é tão importante, né? O jogo mental que a gente vive. E eu sou uma estudiosa da mente mesmo, eu gosto demais. A gente precisa aprender a lidar com a nossa própria mente. E eu faço isso que eu faço, né? Esse estudo é principalmente para entender primeiro a minha cabeça, né? E se eu entendo a minha cabeça, como consequência, talvez entenda mais as pessoas também. Entender que a gente precisa muito mais do motivo certo do que o que fazer, né? Se eu chegasse para você e falasse assim, ó, seguinte, confia no que eu estou te falando, vai lá e abre a porta e olha o que tem do outro lado. Algumas pessoas talvez falariam, não, tá bom, vamos lá. Vamos lá, por quê? Porque o contexto seria, eu já conheço, já sei o que a Carol está falando, já sei o que significa entrar nesse castelo, eu já tenho uma busca de vida há algum tempo, então eu já vou lá imediatamente, né? Perfil da pessoa mais engajado, enfim. Mas o fato é que a maioria de nós, e isso é instintivo, isso é da proteção humana, isso é natural, é da nossa natureza. A nossa natureza nos leva a sermos defensivos. E, gente, isso é ótimo, isso é bom. Por quê? Porque enquanto a gente não sabe o que significa, eu preciso estar na defensiva. Isso vale para qualquer coisa na vida, tá? Pensa assim, você vai numa palestra, sei lá, até num retiro, vamos falar, retiro, palestra, um curso, qualquer coisa que você quiser imaginar, uma aula da faculdade, você vai num primeiro momento ali. Você não conhece o palestrante ou o professor, enfim. O que a gente geralmente faz? Nossa reação pode até ser silenciosa, né? Na maioria das vezes. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa para falar desse assunto? Por que eu deveria ouvi-la, né? A nossa mente é assim. Por que eu deveria dar a minha atenção para ela? Aí você pode falar, Carol, mas se eu já estou lá nesse curso, nesse retiro ou nessa aula, se eu já estou lá, não é porque eu quero? Sim, com certeza, você quer. Você quer aquilo que a pessoa te mostrou que é possível. De repente isso é uma promessa, é um resultado, é algo que você aspira, mas não significa que você ainda confie na pessoa. É interessante porque essa questão de confiança tem a ver com autoridade. Autoridade. O que a autoridade faz? A autoridade faz você seguir aquilo que uma pessoa está dizendo. Então, por exemplo, se você chega na tua igreja e você confia no padre que está ali, o pregador que está ali, você simplesmente escuta o que ele tem a dizer e você acaba acatando isso. Você não questiona muito. Por quê? Porque ele representa uma autoridade para você. Mesma coisa acontece dentro de casa. Se o teu pai ou a tua mãe, enquanto você é criança, principalmente, quando adulto também, mas quando adulto, lembra, a gente tem aquela consciência que acaba a gente fazendo a gente questionar mais. A gente olha para o pai e para a mãe como autoridade, ou seja, eles sabem o que eles estão falando. Então, se eu tenho essa confiança, eu vejo eles como uma autoridade. Então, veja, a confiança leva à autoridade. Agora, se você olha, né, pode ser até intimamente ligado com o relacionamento entre pais e filhos. Você olha para o teu pai, para a tua mãe, você fala, mas meu pai não sabe o que ele está falando nesse sentido. Não, ou seja, nesse sentido, ele não é uma autoridade para mim. Meu pai não sabe, minha mãe não sabe o que ela está falando. Então, quando a gente não confia, a gente não vê a pessoa como uma autoridade. E logo, a gente não segue aqueles ensinamentos. Em qualquer nível isso vale. E a autoridade, interessante, porque ela não é algo que você conquista por títulos. Por exemplo, marido e mulher, hierarquicamente são iguais. São iguais. Nenhum é maior que o outro ali, né? É uma relação de parceria. E ainda assim existe autoridade. Por quê? Porque essa autoridade tem a ver com confiança. Vamos supor, meu marido, ele trabalha com finanças, por exemplo, só um exemplo aqui. Então, eu sei que ele entende muito da questão financeira. Então, quando o assunto é finanças, eu sei que eu devo escutar meu marido. Agora, meu marido ele não é um bom cozinheiro. Então, quando o assunto é receita, quantidade de comida que eu vou fazer, ele não vai saber me responder isso. Então, ele não é autoridade na cozinha, mas nas finanças ele é autoridade. Então, a mesma pessoa
ela tem alguns gatilhos que ela dispara na outra com relação à confiança. Tem a ver o quê? Com aquilo que ela já aprendeu, com a experiência, sim, mas também como ela passa essa experiência, como ela se porta frente a isso. Estou falando isso tudo para você porque autoridade é algo que ajuda a gente a compreender o autoconhecimento. Porque se a gente depende sempre de alguém para dizer o que a gente deve fazer, provavelmente está com uma confiança rompida em nós mesmos. E nós temos também que ser autoridade para nós. E aí, eu só escuto as pessoas, mas e a minha voz, aquilo que eu sei? Aquela autoridade, vamos buscar Jesus aqui, aquela autoridade que Jesus tinha que vinha do céu. A autoridade dele era a autoridade de quem veio de lá, mas é uma autoridade que ao mesmo tempo que era dele, estava nele porque ele estava ligado ao Pai. Então, se nós estamos ligados também ao Pai, nós também podemos ter esse tipo de autoridade. E é uma autoridade que começa conosco. Então, por que é importante eu estar falando aqui da autoridade? Quando nós entendemos que temos essa possibilidade de escutar a quem nós somos, aí é onde eu começo a ter a coragem de abrir a porta do castelo para, de fato, checar as informações que eu tenho sobre mim hoje. Peraí, quem foi que disse que você é uma pessoa fraca? Da onde que veio isso? Quem disse que você é uma pessoa incapaz? Quem foi que disse que você é uma pessoa inteligente? Isso vale para o positivo e para o negativo, tá? Da onde veio que você consegue cuidar da tua saúde? Da onde foi que veio que você tem dificuldade em lidar com o teu dinheiro? Da onde veio que você é uma pessoa que lida bem com outras pessoas? Da onde foi que veio que você tem facilidade em elogiar as pessoas ou em criticar as pessoas? Entende? Tanta informação a teu respeito. Então, é checagem de informação que nós vamos fazer aqui. Ó, a Maria está aqui perguntando para mim, Jesus tinha autoridade porque ele vivia primeiro para ensinar, não é, Carol? Também, também. A autoridade, ela vem... Aqui você está mencionando a questão do ser o exemplo porque vive aquilo, né? Ou seja, eu não só falo da boca para fora, eu vivo. E pensa nisso, né? Pensa nesse exemplo que você deu aqui, perfeito. Como que isso cria confiança, não é? Ah, o meu pai ou a minha mãe ou o meu marido, né? Ou a esposa está falando alguma coisa, porque ele sabe, porque ele já viveu e já teve aquilo. Então isso dá mais confiança. Claro, com certeza. Em termos, quando a gente olha para Jesus, mais ainda. Em termos humanos, nem sempre a gente deve pegar só isso, tá? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela já até viveu aquilo. E para ela foi daquele jeito. Mas não significa que para você vai ser. Por quê? Porque você tem uma história diferente, você é uma pessoa diferente. Então a gente também tem que tomar cuidado em pegar aquilo que as pessoas trazem com provas, vamos chamar de prova aqui, né? Evidência, tipo, a pessoa viveu isso. Ah, acredito que você tenha vivido, acredito que isso tenha trazido para você esse resultado. Pode ser que eu consiga esse mesmo resultado? Sim, se você tiver talvez um comportamento muito parecido com o meu, você vai conseguir. Mas também não necessariamente. E aí é onde entra a questão do nosso esforço. Por quê? Porque o nosso esforço ele vai estar de alguma forma conectado com aquilo que a gente acredita primeiro. Você não vai simplesmente se esforçar se aquilo não vale a pena. O que é não valer a pena? Puxa, no fundo, eu acho que isso vai me atrapalhar. Eu acho que vai acabar atrapalhando minha relação com Deus, vai acabar atrapalhando a minha família. Se em alguma isso que eu estou falando já é no nível inconsciente, é nível de hábito. Você faz alguma coisa querendo aquilo que te permite viver ou a tua sobrevivência ou a necessidade de amor que nós temos, ele retoma muito aos nossos primitivos. Vamos pegar relacionamentos, né? Casamento, que eu falo bastante. Às vezes, uma pessoa que está ofendendo a outra, literalmente, ela pode estar totalmente insegura. Como assim, Carol? Por que uma pessoa insegura vai ferir a outra? Justamente porque ela está se vendo como uma pessoa talvez inferior. Um casal que eu conheço,
Na verdade, conheço a esposa e conheço o marido através da visão dela. Então, vamos fazer esse parênteses aqui. Que acabam se machucando, se ferindo. Se ferindo assim, um ofende o outro, o marido faz alguma coisa, a mulher critica, dá indireta, sabe indireta que mulher sabe fazer, né? Porque, né, usa de ironia, usa de sarcasmo. Se as mulheres entendessem o tanto que o sarcasmo e a ironia ofendem os homens, elas nunca mais fariam. Carol, mas às vezes é merecido. Tá bom, não vamos nem discutir isso, né? Mas ofende muito. E às vezes a pessoa ela fala assim, a pessoa que ela é honesta, às vezes ela fala assim, mas eu queria ofender mesmo. Eu queria, porque eu tô magoado, porque ele não tá vendo o que ele tá fazendo comigo. Aconteceu com esse casal. Ele faz isso, ele chega em casa bêbado. Ele chega em casa, joga a roupa no chão de propósito, só pode ser de propósito, porque o cesto tá do lado e ele tá jogando a roupa no chão. Chega até a ser cômico, né? A gente tem essas situações às vezes, né? A pessoa tá ali fazendo aquilo ali, será que só pode ser de propósito? E talvez seja, porque às vezes você está vivendo uma situação em que um está ferindo ao outro. Mas espera aí, se esses dois se ferindo estão ainda sob o mesmo teto, estão juntos, ou seja, ainda estão lutando por algo, será que não existe aí uma mensagem muito clara de que eles ainda querem fazer dar certo? Sinceramente, eu vou falar aqui. Muita gente talvez falaria, mas é porque a pessoa não vê outro caminho, a pessoa já não tem mais tanta esperança, a pessoa já não quer mais, já não vê muita luz. Eu não acredito nisso, eu acredito que se a pessoa ainda está aguentando, é porque ela ainda acredita, eu acho que é o contrário, é porque ainda existe fé ali e esperança. Ninguém abre a porta do castelo se não sabe o que tem lá dentro. Por quê? Porque isso é instintivo, isso é de sobrevivência. Então, mesmo em meio a feridas, se o casal está junto, eu devia enxergar que existe uma esperança, mas a pessoa não enxerga. Por quê? Ela não enxerga porque ela está no meio do problema, ela só está vendo o quê? As ofensas do outro, ela só está vendo os problemas, ela está com as feridas, doendo. Né? Quando você corta um dedo aí, parece que você está com toda a tua saúde em dia, até o corpo inteiro está funcionando. Você cortou um dedo, parece que a tua atenção fica só naquele dedo ali, enquanto não para de latejar ali, não é? Você não fica olhando aquele cortezinho de nada. Ou seja, imagina a ferida emocional. Pode ter um monte de coisa boa, mas se a ferida está ali, se está, a tua atenção está ali o tempo todo. Por isso que é difícil ver, mas não significa que a pessoa não tem ainda uma oportunidade. É por isso que eu sou a pessoa que acredita tanto que é possível fazer dar certo. Porque se não quisesse, já tinha desistido. E outra, eu tenho certeza que os dois estão se esforçando, só que estão também presos em um vício emocional. Estão também com medo, cada um nos seus medos, em vez de usar esse medo para se unir, acabam indo cada um para um lado com as suas armas. Para quê? Para se defender. Ataque, né? Ataque também é um tipo de defesa. Ataca o outro, porque daí, pelo menos, eu estou fazendo alguma coisa, né? Estou fazendo alguma coisa por mim, então, alívio de consciência. Só que interessante, porque eu conversava com essa mulher e ela teve a noção. Isso é fantástico, quando existe esse momento em que ela teve a noção de que, caraca, realmente eu acho que ele também está sendo ferido. Quando a gente percebe que a gente está ferindo o outro, meu Deus, é aí que você abriu a porta do castelo, entende? Igual aconteceu comigo com a inteligência emocional. Perde o sono e se incomoda, mas caramba, não sou só eu que estou sendo ferida aqui, não, eu também estou ferindo. E quando a gente tem esse tipo de consciência, que é gigante, pronto, a decisão é, tá bom, e agora? Você vai fazer o que com isso? Sabendo disso, você vai fazer o quê? Não, eu preciso mudar, eu não quero fazer isso. Se você chega nesse ponto de perder o sono e decide fazer diferente, pronto, já abriu. Transformação vai vir assim. Isso que acontece, por quê? Porque é mais difícil você tomar uma decisão do que você mudar. Grava isso. É mais difícil você tomar a firme decisão do que você mudar. Carol, não é o contrário. A mudança, ela exige muita coisa. Não, por quê?
Porque antes de tomar a decisão de entrar no castelo, você tem que abrir a porta. Não adianta, você não consegue romper um castelo se você não abrir a porta. Ele tem muita barreira, ele tem muralhas altas, você não consegue entrar. Então, a gente precisa abrir uma porta. E qual que é o abrir a porta? Decisão. Decisão. Decisão abre a porta para a tua transformação. Nós entendemos o poder de uma decisão. Quando a gente entende que essa decisão vai fazer com que você entre dentro de você, mergulhe dentro de você, a porta para a transformação vai ser a mesma porta que vai abrir a transformação sua, daquela visão que você tem sobre você. E Carol, para que eu preciso mudar a minha visão sobre mim? Eu te falei aqui no começo. Porque aquilo que nós acreditamos que somos veio de outras pessoas e de outros ambientes. É assim com todo mundo. Por quê? Porque a gente nasce sem consciência. A gente nasce sem saber as causas e efeitos das nossas escolhas. Portanto, a gente absorve o que está no ambiente, acredita nas pessoas que são autoridade para a gente. Por isso que eu falei aqui sobre autoridade, por isso que eu falei sobre confiança. E agora você vai conectando os pontos. A lista. Com a decisão de abrir a porta, e aí agora, tipo, a próxima pergunta é, tá, como que eu faço isso? Como? Já está nesse ponto aí? Como que eu faço isso? O passo do autoconhecimento vai fazer você começar a pensar. Pensar de uma forma diferente. Pensar de uma maneira em que você esteja, de fato, entrando nesse castelo. Que meu conteúdo está te ajudando. Vou te falar uma coisa. Você já faz isso. Você já cede. Você cede quem você é o tempo todo para o mundo. Você já está vivendo alguém que você não é para o mundo. Você já está exigindo demais de você porque você não é essa pessoa que você acredita ser. Você já está abrindo mão de quem você é. Você já está fazendo isso. Portanto, essa transformação, ela só precisa de um ajuste fino. É como quando você está com o teu celular, para de pegar a internet, para de pegar o 5G. Você não vai num canto procurar se tem outro lugar que está pegando melhor? É um ajuste. Você tem que, às vezes, se deslocar um pouquinho. Nossa parte prática hoje é bem prático, por isso que eu falei, pessoal, pega uma caneta se você puder. O que a gente vai fazer? É um exercício bem simples, mas muito poderoso, tá? Não subestime uma simplicidade, gente. A maioria das coisas na vida é simples e o que mais transforma geralmente é simples, tá? Então, uma vez que você quer saber como que você dá esse primeiro passo para o autoconhecimento, eu vou fazer o seguinte. Esse é um exercício que eu passo depois de contextualizar, como eu fiz aqui, e eu peço para a pessoa, ó, agora, você vai fazer simplesmente uma lista. Pega um papel em branco aí, tá? Com linha, sem linha, como você quiser. Ah, não tá com papel, quer fazer no celular, no bloco de notas? Pode fazer, tá? O que você vai fazer? Você vai listar pelo menos 25 itens que você gosta. Algumas pessoas vão falar assim, ah, Carol, isso é fácil. Tá bom, ótimo, então faz 25 itens de que você gosta. Outras vão falar assim, ah, mas 25 é muito. Outras vão falar assim, ah, mas o que eu posso pôr? Aí vai começar com dúvidas. Então tem aquela pessoa que vai sair fazendo, tem aquela pessoa que vai travar, tem aquela pessoa que vai vir com um monte de dúvida. Eu não sei qual que é o teu perfil aqui. Carol, mas para que eu preciso dessa lista? O que isso vai me ajudar no autoconhecimento? Bom, então vamos lá. Eu falei para você aqui a questão de que quando a gente nasce, nós nascemos inconscientes. E, portanto, a gente aceita tudo que falam sobre nós, sobre quem nós somos. Tudo que nos mostram sobre as nossas capacidades e incapacidades, sobre aquilo que a gente deve almejar, sobre aquilo que a gente deve sonhar e aquilo que a gente não deve sonhar. Sobre aquilo que, não, isso é para você, isso não é para você. É assim com todo mundo. Se você quer mudar isso, a primeira coisa é que você precisa começar a construir, então, o que é de fato que você gosta? Espera aí, quando eu tô, sei lá, arrumando a minha casa, eu faço isso porque eu gosto? Aqui, esse exercício não é para você fazer nada por enquanto. É para você trazer
consciência de quem você é. Isso, a gente está um passo muito... Não antecipe as coisas, tá? Não vai lá, mas o que eu vou fazer? Se eu descobrir que eu não gosto de arrumar casa, eu não vou mais arrumar? Não, a gente não vai tomar esse tipo de decisão aqui hoje. Não é assim. Nós vamos aprender sobre quem nós somos. Gente, eu dei esse exercício para uma pessoa, já dei para várias pessoas, trazer um exemplo aqui para você. Para uma pessoa fazer, ela falou assim, Carol, consegui fazer 5. Tá bom, então continua até você conseguir a lista toda. Então, mas acho que eu não vou conseguir mais coisa. Eu falei, sim, você vai, não tem limite para isso aqui. Não tem limite. Como assim não tem limite, Carol? Então deixa eu dar uma orientação para você conseguir fazer isso, porque eu quero que você consiga fazer. Tem uma amiga minha, ela falou assim, Carol, eu não gosto de ler. Na verdade, eu sempre achei que eu não gostava de ler. Aí eu descobri que eu estava lendo o tipo de livro errado. Eu descobri o tipo de livro que eu gosto. E agora eu não consigo parar de ler. O que essa pessoa fez? Ela se conheceu na profundidade para entender que, peraí, primeiro, eu achava que eu não gostava de ler. E agora eu descobri que eu amo. Então, por que eu estava com essa desconexão? Opa, porque eu estava lendo tipo de conteúdo errado. Isso é autoconhecimento. Uma pessoa que fala, eu não gosto de fazer exercício, não. Não gosto. Eu, para mim, academia não é para mim. Tá bom, pode ser que não seja. Então, qual que é o teu tipo de exercício? Qual que é o tipo de atividade que te atrai? Carol, mas uma coisa mais simples. Tá bom, vamos no mais simples? Você é o tipo da pessoa que gosta mais do dia ou da noite? Você prefere olhar o céu estrelado ou o céu azul? Ou você gosta do dia nublado? Você é o tipo de pessoa que gosta de estudar no silêncio ou você gosta de uma música? Que tipo de música você gosta? Que tipo de cheiro você gosta? Olha os sentidos que eu estou trazendo aqui. Olha a simplicidade e que muita gente não consegue responder. Mas quando você vai trazendo especificidade, específico, o que eu prefiro? Eu prefiro um trabalho que seja mais dinâmico, que eu tenho que ficar o dia inteiro na correria, ou uma coisa mais parada, mais concentrada. Eu gosto de lidar mais com números, com planilhas, ou mais com gente, mais de conversar. Eu gosto mais de vender. Nossa, eu amo vender. Nossa, eu descobri que eu amo vender, só que eu tenho medo. Tá, mas você ama? Então, tem que estar na tua lista. Então entenda que essa lista ela não está aqui para você tomar nenhuma decisão nesse momento. Por quê? Porque se você for com esse pensamento de decisão, você vai começar a bloquear a tua criatividade. Porque você vai achar que precisa decidir agora. Mas se eu falar que eu gosto de vender, eu vou ter que vender, eu tenho medo de não conseguir vender. Não, então, entende? Só entenda o que você gosta. Só entenda o que você gosta. Eu conheci essa técnica com um grande autor chamado Anthony Robbins. Foi dali que saiu. Ele tem um livro que é desse tamanho assim, o livro dele. É um livro, chama Desperte o Seu Gigante Interior. É um livro assim, de psicologia, de comportamento, tá? E ele é um gigante. Esse cara, ele é um americano, né? Para quem não conhece, vou descrever um pouco. Ele é um americano, ele tem uma história de vida muito dura, sofreu muito na infância, passou fome, e ele decidiu pegar essa dor dele. Ele tem uma história bem triste, não vou nem contar aqui, mas assim, uma história de muito sofrimento na infância. Ele pegou esse sofrimento dele e ele usou como combustível, tá? No caso, esse combustível para ele foi: eu vou me transformar na melhor pessoa que eu puder. Eu vou ser um gigante e eu vou ajudar as pessoas que passam fome. Esse era o para quê dele, tá? E tudo que ele construiu foi nessa linha de raciocínio. E nesse livro ele fala, meu Deus, um cara desse tamanho falando de uma lista de 25 itens. E eu estava lendo o livro e eu vi esse exercício. E mais uma vez foi lá a Caroline fazer o quê? Não, isso aqui é fácil, gente. Eu sei um monte de coisa que eu gosto. Comecei a fazer. E eu fui bem até até o 12º, 13º. De repente eu dei uma travada. Falei, caraca, não sei tanto assim o que eu gosto, não. A gente só sabe, não subestime até você fazer. A gente só sabe na prática. Nós aprendemos fazendo.
Carol, a posição das coisas não significa a posição de prioridade delas, né? Não, nesse momento não. Nesse momento só liste conforme vai vindo na tua cabeça. Não se preocupe com prioridade. Não é falar assim, eu gosto mais disso do que daquilo. Não. Nesse momento é livre, livre, livre. Criatividade bem aberta aqui, tá? Por quê? Porque isso é um primeiro passo. Lembra? Nós estamos falando só do primeiro. Tem muitos passos, muitos. Mas a gente tem que começar. Olha lá, a Schneider falando, não consigo sair do 16º. Minha filha, mas você já está no 16º. Vamos embora que você vai conseguir. Lembra do sentido. Sente os sentidos. Cheiro, paladar, tato. Tudo isso, visão. É por aí que você vai. É por aí que você vai se descobrir. Os olhos são as janelas da alma, né? Cada um dos nossos sentidos é o que nos conecta com o mundo, com o outro. Então é aí que você vai achar as suas respostas. Tá? É o sentimento que você sente frente a alguma coisa. Claro que isso dá para mudar posteriormente. Isso pode ser mudado, mas começa nesse primeiro passo, tá? A Márcia fala, não gosta de arrumar cozinha, principalmente de arear vasilha. Ótimo, mas eu não quero que você não goste, eu quero aquilo que você gosta. Então, se você não gosta de arear vasilha, mas você gosta de alguma coisa, por exemplo, gente, eu amo arrumar a cama. Eu amo arrumar a cama. Tanto que isso às vezes é um problema para mim. Porque eu gosto tanto que quando eu vejo eu tô de tempo demais lá. Ou seja, o conhecer aquilo que você gosta também faz você saber o que precisa ser mudado até com o que você gosta. Entende? Por quê? Tá, porque você pode gostar, mas isso é a tua prioridade, então já são passos seguintes, claro, né? Mas a gente tá no primeiro, hoje a gente vai focar só no primeiro passo, tá? Quero voltar aqui com você com algumas mensagens que eu recebi aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Carol, tudo bem? Eu sou do grupo de mães que oram pelos filhos. Ai, que legal, esse grupo é maravilhoso. Nós estudamos sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila. Eu aprendi muito sobre o autoconhecimento quando ela fala, entra dentro do castelo. É bem o assunto que você está falando do autoconhecimento. Olha só, eu não sabia, viu, que Santa Teresa d'Ávila falava esse termo. Não dá para falar o que aprendi sobre isso, é bem longo, mas vale a pena ler. Então, olha, uma indicação aqui da Maria Helena Marques, de Greenville, na Carolina do Sul. Beijos, viu, minha querida? Obrigada por partilhar aqui com a gente. Mais um recado aqui. Bom dia, Carol. Nós somos responsáveis pelo nosso amanhã. A luta é nossa. Eu, pela segunda vez, ganho contra o câncer. Isso. E cada vez me sinto mais abençoada e perto de Deus. Gratidão, Cláudia. Que bom, é isso aí, minha querida. É isso aí, nós somos responsáveis pelo nosso amanhã. Ou seja, no hoje, né? Agindo no hoje, a gente planta esse amanhã. Gente, a proposta desse primeiro passo, e lembre, é só um primeiro passo, mas é muito importante o primeiro passo. E o pessoal aqui no Instagram já está falando, eu já não consigo sair do 16º, gente perguntando, eu preciso me preocupar com a prioridade? Não, não tem que se preocupar com nada. Outras pessoas falando, eu não gosto disso. Não, eu não quero que você não goste, eu quero que você gosta. Por quê? Porque esse é o primeiro passo, tá? Então, posso colocar qualquer coisa na lista? Sim, qualquer coisa. Eu sei que quando a gente não limita, a nossa criatividade, ela flui menos, tá? É esquisito falar isso, né? Você ouviu isso, mas é assim. Então, pensa assim, pensa nos teus sentidos, tá? No teu olfato, no teu paladar, na tua visão, no teu tato. Por quê? Porque tudo que nós temos de sentidos é o que nos conecta com o mundo e do mundo conosco. Então, começa por aí, né? Começa a pensar o que você gosta no termos de sentidos, né? Traz um sentimento, o que é que causa um sentimento bom para você? Porque geralmente está atrelado a esse sentimento, né? Se a gente leva a sério e você faz até você chegar pelo menos 25 listas, eu já desafio até mais, desafio até 50, mas faz pelo menos 25. Se você chega lá, você vai se conhecer muito mais. E isso é só o primeiro passo, mas já é o primeiro passo. Então faça com o teu melhor. Um WhatsApp para eles. E, gente, mais um último recado aqui, que a gente tem uns minutinhos. Algo que eu também vou focar nesse final de ano, nessa viagem que nós vamos fazer juntos, e eu estou aqui te convidando para ir comigo para o interior de São Paulo, para a gente fazer uma peregrinação, para a gente fazer juntos isso, esse momento para você descansar, é claro, é importante, para você desenvolver a tua espiritualidade, para você conhecer
mais da nossa fé. Então, tudo isso é importante para você conhecer também a respeito de você. Quando você faz uma viagem, experiência traz a conexão você com você mesmo. Então, vem comigo. A gente tem uma parceria com a Libermundo. Você pode mandar um WhatsApp para eles, 419-9965-0377. Pede mais informações dessa viagem, roteiro, esse programa. Começo de dezembro, do dia 3 ao dia 10, uma semana. Tenho certeza que se você quiser, você encaixa na tua agenda, tá? Vale a pena, faz esse esforço, tá? É um esforço, sim, é um esforço você sair da tua casa, mas vale a pena. E aí, ó, eu e a Libermundo estamos cuidando de todos os detalhes para realmente marcar a tua vida, tá? Então vem comigo, 419-9965-0377. Obrigado pela participação de vocês e fiquem com Deus, tá? Um beijo.